Ó, desde o mês de julho, o valor médio do litro da gasolina comum no Paraná teve queda de 24,19%, que foi de 7,32 para 5,55. O valor foi registrado no último dia 4 de agosto pelo setor de combustíveis da Receita Estadual do Paraná. A diminuição se deu principalmente por conta da redução de impostos estaduais, que é o ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O Paraná foi um dos primeiros estados do país a adotar essa redução. Em Maringá, a redução foi de menos 19,11%, foi de R$ 6,49 para R$ 5,25. O Paraná está na lista dos menores preços do país. O preço médio de revenda foi de R$ 5,66. Considerando julho, conforme mostram os dados da síntese semanal do comportamento dos preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, o número é menor que o valor médio nacional, que é de R$ 5,74 por litro. Ainda que doeu um pouco, Fernando Tupan, foi uma medida que deu um refresco, pelo menos temporário, né? Paulo Caetano, aqui em Curitiba, se eu pensar por cima, foi quase 33%. A gasolina aqui estava em vários postos a R$ 7,50 e agora está a R$ 5,50 aproximadamente. E isso alivia o bolso e mostra que Bolsonaro está novamente no jogo e que pode levar, sim, mais 4 anos no poder. Vamos seguir, vai. Vamos lá, aqui, Rafael. Olha, eu vou dar uma de Celestino aqui agora. Não, dá de quem? E falar do consórcio do mal. Só vou ler, eu só escrevi o seguinte, deflação, porque ultimamente essa questão da gasolina, calma. Previsão também é de deflação em agosto com alta menor de alimentos. Gasolina mais barata, leite caro. Truques do governo derrubam preço de combustível e produzem deflação. Truques? Exatamente, o Globo. Deflação só chegou para a família com renda acima de 9.666 em São Paulo. Em julho, região metropolitana de Salvador tem maior deflação mensal. Então é assim, são questões que a gente vai sempre ouvir. Tá ruim, sempre tá ruim. Tá menor combustível, o valor, tá ruim. Diminuiu preço de alimentos, tá ruim. Aumentou, tá ruim. Então, tá ruim, mas tá bom? Eu não sei o que dizer, que segundo a Dilma, tá ruim, não tá bom, tá bom, tá ruim, então tá bom. Vai, Ângelo Rigon. Não, é que é ótimo, tem tudo que abaixa, e não foi só nesse governo. Nos governos anteriores também houve deflação por medidas populistas como essa. No caso do petróleo, houve uma conjunção também, porque o preço mundial baixou, a guerra deu uma arrefecida. Tem que se parabenizar, houve queda até de 20%, mas o duro é que parece aqueles produtos que você compra no mercado, tem lá em cima de um carrinho, produtos com validade próxima, né? E a gente sabe que isso tem validade próxima, até o final do ano. Primeiro dia de janeiro de 2023, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas lá a gente vai fazer comentários sobre isso. Exatamente, mas eu entendo que seja por conta da previsão orçamentária. A gente tem que entender o seguinte, até dezembro, ok. Aí tem de novo aí uma previsão orçamentária para o ano que vem. Aí aumenta se for do caso, se for de necessidade. Então acho que está dentro do teto, já que não pode também ultrapassar o teto. Naman? Eu não sei muito bem, mas parece-me que a medida é no sentido de beneficiar as pessoas mais pobres. Então, se é isto, ótimo, que bom. Então, quando chegar em janeiro, aí pode acontecer uma mudança no sentido de que esses pobres voltem a ter a inflação alcançando a sua situação econômica, o seu bolso. Entendo que a inflação, quando ela trata dessas questões de classe média, como é o caso agora, né, ela alivia pouco para o pobre, né, porque diminui a gasolina e o reflexo disso na alimentação, nas coisas básicas, ela demora muito para vir. Então, o ideal seria que essa inflação continuasse caindo pós-eleição, que é o que a gente espera. Pamela Bussolini. Então, Paulo, nós comentamos tanto, e cobramos tanto aqui medidas, atitudes do governo, inclusive que o Bolsonaro batesse na mesa, por exemplo, para fazer esse combustível aí abaixar diante de tudo que a gente está assistindo no cenário internacional e
essa batida de mesa não precisou ser feita da forma como, né, muitos cobraram, mas foi uma jogada muito inteligente, né? Mexer aí na legislação do ICMS. Então a gente viu que deu certo, né? O combustível está abaixando. Infelizmente ainda não chegou no diesel, né, que é o principal aí locomotiva, né, do nosso país e que leva os alimentos à mesa do brasileiro, mas com certeza já essa redução da gasolina, do próprio etanol, né, através aí até da facilitação de compra, né, direto das usinas e não das distribuidoras, isso tudo vai se refletir na logística, né, de distribuição de alimentos. Então, a partir desse mês de agosto, a gente espera que essa deflação continue acontecendo, que os preços continuem caindo. E no mais, eu vou aqui fazer coro com o Kim, que é interessante de ler algumas notícias, porque eu acho que eu me li do UOL, se não me engano, colocou assim, o que é inflação? Entenda se a queda de preços é boa ou não. Meu Deus. Se a gente perguntar para qualquer pessoa ali que está abastecendo se é bom ou não pagar menos pelo combustível, a resposta é certa, né? Então, acho que nós precisamos ter mais união e otimismo para sair desse tempo difícil e me parece que é o caminho certo. A redução de impostos é algo que eu torço há muitos anos e peço há muitos anos, então eu estou feliz com essa redução. Agnaldo Vieira. Entende-se por deflação quando o valor está estável e ele cai naturalmente. Isso é uma deflação. Quando o preço sobe e cai, aí está tendo uma redução, né? Não houve uma deflação. Mas isso já é interessante. Isso que que o Bolsonaro dizia que não poderia bater a mão na mesa, não, era justamente isso que nós queríamos e é o que ele fez de uma certa forma, né? Bateu na mesa e com atitudes na área da economia conseguiu diminuir o preço. E isso que é bacana e a gente espera que se estenda, caso reeleito, esses valores continuem a cair em valores mais próximos da realidade, porque os valores estavam absurdos e foi uma boa ação. O que não dá para entender ainda é o preço de álcool tão caro, né? No caso especificamente de Maringá, nós temos aqui uma usina na cidade e o álcool chega nesses valores. Então é a distribuidora o problema, problemas estão nos postos ou está na usina, por exemplo, que já sai caro de lá. É uma matéria-prima nacional e a gente tem esse valor do etanol tão caro ainda, né? Tanta gente investiu no carro a álcool ou no flex e está preferível nessa percentagem de diferença pouca entre gasolina e álcool, é preferível abastecer com gasolina. Então, todo esse projeto do etanol não está resolvendo nada, né? Mas é uma boa ação do governo para tentar amenizar esse custo alto do combustível. Só um tweet, Pamela. Não, isso que o Agnaldo falou é muito interessante, porque realmente você sai de Maringá, né? Vai ali no caminho de Mandaguaçu, já dá 30 centavos de diferença. R$ 3,95 em Mandaguaçu o álcool. O álcool. Ainda Aqui assim, tá vale a pena abastecer 4,29. gasolina. Então, umas coisas assim que a gente não consegue entender. E no mais, só para atualizar os nossos ouvintes, né? Por mais que o governo tente fazer a redução de impostos, a gente tem aquela turminha do mal, eu já vou dizer que é a turminha do mal, porque, veja bem, Alexandre de Moraes suspende redução do IPI para itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Então é difícil, né? É difícil de tocar só o barco do Brasil. Só para aumentar o salário deles que eles não fazem a Não, ele atendeu os governadores, ele atendeu os quer. estados. Foram os próprios estados que pediram isso aí. Mas só deixa eu colocar um negócio. Essa política de congelamento de preço de combustível foi o que causou essa coisa que os bolsonaristas criticam até hoje da Dilma. Foi porque ela segurou a política de preços em 2015 e gerou um prejuízo para o país de 100 bilhões de reais. Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de segurar muito tempo Rigon, é a questão de gasolina. Segurar o preço da Petrobras é diferente de mexer no ICMS. A política de preço, realmente, ela acompanha, né, o preço internacional. Não, mas na época da Dilma não acompanhava. Foi uma revisão do ICMS. Mas não mexe nada é diferente do que você falou. O que mexe é o imposto do Estado. Só isso. Não, senhor. Na época da Dilma, da Dilma não acompanhava o preço internacional. Hoje acompanha. Sim, foi o Temer que colocou isso. Da Dilma, sim. Então, mas era o preço da Petrobras que se mexia, e não dos estados. O ICMS que está em jogo aqui hoje, e não o ICMS, preço sim. do petróleo.
De qualquer forma, tem preço marcado para terminar, né? Prazo marcado. Tudo bem. Aí, lá em janeiro nós vamos discutir isso. Aí nós vamos ver se realmente qual era a intenção. Não, vamos ver qual era a intenção, né? Lá em janeiro. Bicicleta aqui, né? É só em janeiro. É igual. Em janeiro a gente vai. Por isso que eu não acho que é kamikaze, né? Eu acho muito injusto a gente dizer isso. Porque se vai chegar no final do ano, a gente vai rever a economia, rever os preços internacionais e tudo mais. Então não é algo irresponsável como pintam, né?